Se você costuma ver essas notícias que o Bitcoin subiu, que o Bitcoin caiu e ainda acha que o Bitcoin é somente um ativo no mercado para ganhar ou perder dinheiro, saiba que o Bitcoin é muito mais do que isso. O Bitcoin, por muitos, é considerado como uma das maiores revoluções financeiras dos últimos tempos. Então, no vídeo de hoje, nós vamos ver como funciona o Bitcoin, como ele surgiu, quando ele surgiu e o que é o Bitcoin. Fala pesada, eu sou o Wellington e sejam bem-vindos de volta ao canal. Muita gente vê o Bitcoin como somente um ativo no mercado financeiro para ganhar ou perder dinheiro, para especular ele. Só que o Bitcoin é muito mais do que isso. Essa criptomoeda tem a oportunidade de transformar o mercado financeiro, transformar todo o nosso sistema financeiro. Então nós temos sim que prestar atenção nessa moeda, nessa tecnologia, entender porque ela pode ser e com certeza ela vai ser um futuro para nós no mercado financeiro. E sabe, outra coisa que também é muito importante é a sua inscrição aqui no canal para que você possa ajudar ainda mais o crescimento desse canal e também deixar o like aqui nesse vídeo, que assim o YouTube manda esse vídeo para mais e mais pessoas, beleza? E claro, por isso, muito obrigado. Vamos começar pelo começo. Vamos voltar lá no ano de 2008, quando surgiu o Bitcoin. Neste ano de 2008, na grande crise econômica dos Estados Unidos, quando grandes bancos vieram à falência e também o governo veio a ajudar grandes bancos para evitar também várias falências do mercado, isso ocasionou uma desconfiança muito grande nesse sistema financeiro nos Estados Unidos. E também ocasionou, pela ajuda do governo monetariamente, a maior inflação, uma das maiores inflações de todos os tempos nos Estados Unidos. Neste mesmo ano, neste momento, alguém com o pseudônimo de Satoshi Nakamoto estava planejando uma criação que iria revolucionar o mundo. E eu disse alguém porque até hoje ninguém sabe quem é Satoshi Nakamoto. Se é uma pessoa ou se é um grupo de pessoas. Até hoje ele é tão famoso, mas ao mesmo tempo é um anônimo. Porém, um anônimo que possui grandes conhecimentos na área de tecnologia, economia, finanças e principalmente no sistema bancário. E então, no dia 31 de outubro de 2008, Satoshi Nakamoto publicou o white paper do Bitcoin com um título promissor: Bitcoin, um sistema de dinheiro peer-to-peer. E guarda esse título, guarda essa frase, porque nós vamos utilizar ela ao decorrer do vídeo para explicar o funcionamento do Bitcoin. Pois bem, em apenas 2 meses após a publicação na internet do projeto do Bitcoin, no dia 3 de janeiro de 2009, Satoshi Nakamoto minerou o primeiro bloco de Bitcoin, cujo seu nome era Bloco Gênesis. E também, neste primeiro bloco, o Bloco Gênesis, havia uma mensagem subliminar no seu código, uma mensagem importante, onde fica muito claro um dos motivos que Satoshi Nakamoto criou o Bitcoin, porque a mensagem que está no código é o título da capa do jornal The Times do dia 3 de janeiro de 2009, onde a matéria trazia: Alistair Darling, então chanceler do Reino Unido na época, estava considerando um segundo resgate para os bancos do Reino Unido, o que mais tarde realmente aconteceu. Então fica muito claro que para Satoshi Nakamoto, um dos motivos da criação do Bitcoin é impedir essa impressão da moeda desenfreada pelos responsáveis, pelos bancos centrais, o que ocasiona muito a inflação. E desde então, o funcionamento do Bitcoin, desde seu início, tem se mostrado surpreendente pela sua evolução e pela proposta de como ele funciona perante o mercado. Realmente uma proposta incrível, inovadora, que tem sim grande chance de revolucionar todo o nosso sistema financeiro. E para entendermos esse funcionamento desta criptomoeda, vamos recapitular aquela frase que eu pedi para você guardar. O título do white paper do Bitcoin. Bitcoin, um sistema de dinheiro peer-to-peer. E o que isso realmente quer dizer? Que Bitcoin é uma moeda intangível, ou seja, é uma moeda totalmente digital que não é possível nós tocarmos, pegarmos na mão. E o sistema dela funciona como peer-to-peer, ou seja, nós podemos realizar transações financeiras sem um intermediador, em outras palavras, sem nenhum banco. Logo, esse sistema do Bitcoin não é de forma centralizada, porque não possui um responsável, e sim vários responsáveis. E esse sistema do Bitcoin descentralizado não é só inovador pelo fato de nós podermos fazer transferências sem um intermediador, sem um banco no meio, e sim porque nós podemos fazer de uma forma ilimitada, e o melhor, sem fronteiras, coisa que não acontece no sistema atual. Dependendo da instituição financeira que você possui conta, existe uma série de burocracias, tanto para limite de transferência, quanto para
distância da transferência. Além do que, as transações podem ocorrer de forma anônima. Se eu passar uma série de Bitcoin para uma determinada pessoa, da minha carteira para dela, não necessariamente eu preciso exatamente saber quem é essa pessoa e da mesma forma, essa pessoa não precisa saber realmente quem eu sou. Então entendemos que o sistema do Bitcoin é descentralizado e não centralizado. E para entendermos melhor, vamos ver na prática como funciona, qual é a diferença desse sistema descentralizado para o sistema centralizado. Vamos nos basear nessa imagem aqui para ficar mais fácil o nosso entendimento. Uma imagem simples que eu retirei no Google mesmo. Este primeiro aqui é o sistema centralizado e o segundo é o descentralizado. Veja, esse é o sistema convencional, onde nós temos uma instituição, um órgão regulamentador que controla tudo, faz o que bem entende. E isso aqui tem um risco muito grande, porque se acontecer alguma coisa com este ponto principal, que normalmente são os bancos centrais, provavelmente o sistema como um todo cai tudo junto. Então nós não ficamos somente dependentes de somente um órgão regulador para decidir se vai imprimir mais moeda, se vai causar mais inflação ou o que vai fazer com o nosso dinheiro, mas sim, nós corremos um grande risco, porque esse sistema ele é frágil. Esse sistema B é o descentralizado, é um pouco diferente. Não tem somente um ponto que se caracteriza como o responsável de tudo. Aqui, todos são responsáveis por fiscalizar, por registrar, por manter as regras em pé. Então, ele é o sistema mais confiável, mais seguro. Se acontecer alguma coisa em algum desses pontos, o sistema como um todo, ele continua em pé, ele continua operando. Só uma observação, se você notar, existem alguns pontos que eles se destacam nos demais. Esses pontos, eles acontecem porque existe uma quantidade maior de compra e venda da moeda, como por um exemplo, as corretoras de criptomoedas, as exchange. Então, sempre que tiver um ponto específico que se destaca mais que os outros nessa forma descentralizada, existe um fluxo maior de negociação ali. Portanto, nesse sistema descentralizado, fica claro que não tem uma instituição que manda ou desmanda no dinheiro. Então, o Bitcoin possui mais uma grande característica. Se você guardar os seus Bitcoins de uma forma correta, ele não é passível de ser confiscado. Porque como vimos na imagem, não tem somente um que fiscaliza e vê tudo, e sim todos os envolvidos da rede fiscalizam, asseguram que as regras pré-estabelecidas lá no início sejam cumpridas por todos. E uma dessas regras do Bitcoin faz com que ele se torne um ativo escasso e principalmente não inflacionário, porque o projeto prevê que serão somente minerados 21 milhões de Bitcoin, onde atualmente possuímos em circulação mais de 19 milhões no mercado. E é exatamente por causa desse limite de 21 milhões, de apenas 21 milhões de moedas de Bitcoins que estarão circulando no mercado, que este ativo se torna deflacionário. Sabemos que a inflação significa o aumento dos preços generalizados de produtos e serviços. Porém, este é um conceito que se popularizou para explicar esses aumentos de preço com a desvalorização da moeda. Mas, na verdade, a inflação, para a escola austríaca de economia, o aumento de preço de produtos e serviços é somente uma consequência que acontece caso aconteça um aumento da oferta monetária no mercado. Quanto maior é a oferta monetária do mercado, quanto mais dinheiro estiver circulando no mercado, menor será o poder de compra desse dinheiro. Consequentemente, o preço dos produtos e serviços aumenta, porque tem muita moeda no mercado com um valor de compra muito baixo, então nós pagamos mais caro por produtos e serviços. E tendo em vista este conceito da inflação, como o Bitcoin existe um limite de impressão de moeda, não vai ter mais que isso, que 21 milhões, ele se torna deflacionário. Ao longo do tempo, o seu poder de compra ele vai aumentar, porque com o aumento da demanda e a sua oferta sempre estando estática, a probabilidade que aumente o seu poder de compra é muito grande. Perceba que ele faz um movimento contrário da inflação, da impressão de moeda. Ao invés de aumentar a oferta, ele estabiliza a oferta, espera aumentar a demanda para ele. E um movimento natural da economia, quando tem muita demanda para pouca oferta, a oferta se torna muito valiosa. E esse é um dos motivos que nós vimos essa evolução gigantesca do Bitcoin de valor de mercado desde a sua criação até agora. E criação, por sua vez, que é o que nós vamos ver agora. Lembra que eu falei lá no início do vídeo que o primeiro bloco de Bitcoin, o bloco Gênesis, foi minerado pelo Satoshi Nakamoto? Então, o processo de criação do Bitcoin
é realizado pelos mineradores. E como eles fazem isso? Os mineradores, por meio dos processamentos dos seus equipamentos, seus computadores, extremamente equipados para este processo de mineração, que consiste em uma espécie de competição. A primeira pessoa ou a primeira máquina que decifrar um código matemático tem a oportunidade de validar todas as transições pendentes de Bitcoin e registrar lá na rede. E por este trabalho, o minerador que decifrou o problema matemático e registrou a transação de Bitcoin na rede ganha uma recompensa em Bitcoin. Mas simplificando isso, os mineradores, por meio dos processamentos dos seus supercomputadores, ficam resolvendo, solucionando problemas matemáticos a todo momento e registrando as transações de Bitcoin de compra e venda lá na rede da blockchain. Estou entendendo, mas como assim registrando as transações na rede blockchain? Os mineradores possuem um papel fundamental em todo esse processo. Toda vez que acontece uma transação de Bitcoin, uma compra e venda, quando alguém passa de uma carteira para outra uma quantidade de Bitcoin, essas transações ficam registradas em forma de algoritmo dentro de um bloco na rede. E os mineradores, ao resolver esses problemas matemáticos, pegam esses blocos da rede que possuem essas transações para validar, conferir e registrar eles dentro de uma espécie de livro contábil na rede, o qual nós chamamos de blockchain. E por isso, por fazer esse trabalho de solucionar esse problema matemático, de registrar, verificar todas essas transações e registrar na rede, que eles ganham uma recompensa em Bitcoin. E percebe uma coisa? Os mineradores, não existe somente um minerador, existe vários mineradores espalhados pelo mundo. Então perceba, não é somente uma pessoa que está fiscalizando, está registrando tudo, e sim todos os participantes da rede. E todos os participantes têm acesso de forma aberta a todas as transações que acontecem de Bitcoin. E a blockchain é outro assunto importantíssimo que nós temos que entender como funciona, porque o seu funcionamento é importantíssimo para que toda a rede Bitcoin funcione e traz a segurança que tanto nós falamos do Bitcoin. Entretanto, blockchain é um assunto um pouco mais extenso e importantíssimo que merece sim ter um vídeo específico para ela. Então, se eu fosse você, eu já me inscrevia nesse canal se ainda não é inscrito e ativava o sininho das notificações para que logo que eu suba esse vídeo sobre o que é blockchain, você receba de primeira mão a notificação do YouTube. Mas agora que você já sabe o que é Bitcoin, vamos conversar um pouquinho sobre essa tecnologia Bitcoin. Vamos recapitular algumas coisas. O Bitcoin é uma moeda digital, intangível, ou seja, nós não podemos tocar nela, ela é totalmente na rede e ela funciona no sistema peer-to-peer. Nós podemos fazer transações entre eu e você sem ter um intermediador. Ela é do sistema descentralizado, não tendo somente um responsável para fiscalizar tudo, e sim todos os participantes da rede fiscalizam tudo. Por isso, ela se torna uma rede mais transparente e segura, e estes participantes da rede que fiscalizam e garantem que todas as suas regras determinadas lá no projeto, lá no início, seja garantido de hoje, faz com que o Bitcoin seja ainda mais confiável, mais valorizado, porque entre todas as regras, existe uma regra que é sobre a sua limitação de emissão de moeda, que é o limite de 21 milhões de moeda, e por isso ele se torna um ativo deflacionário, aquele que não sofre com a inflação, faz o inverso, ao invés de ele desvalorizar, ele valoriza, ele aumenta o seu poder de compra. E dentre essas 21 milhões de moeda, já temos circulando no mercado mais de 19 milhões de moedas circulando no mercado. Moedas essas que são criadas pelos mineradores. Mineradores que, por sua vez, possuem um papel fundamental para que todo o processo do Bitcoin funcione perfeitamente. Eles que ficam resolvendo esses problemas matemáticos a todo instante e pegam todas as transações de Bitcoin e registram no blockchain. E, claro, por prestar este excelente trabalho para toda a rede de Bitcoin, ele recebe uma recompensa em Bitcoin. Olha o tamanho da tecnologia e de proposta inovadora que o Bitcoin possui em seu projeto. Então nós não podemos pensar nele somente como um ativo de mercado financeiro, onde nós podemos ganhar ou perder dinheiro. Claro, isso aqui não é nenhuma recomendação de compra, não estou falando para você comprar ou não comprar Bitcoin, mas nós temos que olhar para ele com outros olhos também, com uma perspectiva de futuro, de uma real liberdade financeira. E exatamente por essa proposta, por essa tecnologia, pelo tudo que ele tem mostrado, o potencial que ele ainda tem, por muitos, ele já é considerado como uma reserva de valor, ganhando um apelido de ouro digital, porque ele possui algumas características do ouro, se destacando ainda mais em algumas delas. Por exemplo, o Bitcoin ele pode ser fracionado até 8 casas depois da vírgula. Então você pode negociar no valor de 0,0000000001
um Bitcoin, o que chamamos de, na verdade, um Satoshi. O que, por outro lado, o ouro não é muito possível fazer isso, não tem como fracionar desse jeito o ouro, o que torna o Bitcoin mais acessível ainda para toda a população. Enfim, se formos entrarmos em todas as características do Bitcoin, características do ouro, ou por que ele é considerado em reserva de valor, nós vamos ficar aqui um tempão conversando. Mas vamos fazer o seguinte: se este vídeo aqui bater uma meta de apenas 15 likes, eu faço um outro vídeo dedicado novamente a Bitcoin, só que dessa vez vamos conversar sobre o porquê ele é considerado uma reserva de valor, vamos entrar mais a fundo nas características dele e o porquê ele tem um potencial gigantesco de valorização ao longo do tempo. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do canal. Se este vídeo te ajudou de alguma forma, não esquece de compartilhar este vídeo com a galera para ajudar mais e mais pessoas. Eu deixo aquele agradecimento de coração pela sua companhia. Eu vou deixar mais 2 vídeos aparecendo na tela agora para você continuar estudando. Eu vou ficando por aqui. Te vejo no próximo vídeo, hein? E até mais!